Está sobrando dinheiro na Previdência. Essa é uma ótima notícia. Essa é uma ótima notícia para os islandeses. Será que é isso mesmo, islandeses? Então, quem vive na Islândia está comemorando porque está sobrando dinheiro. Na verdade, isso é um problema para eles, porque tem que achar lugar para investir esse dinheiro. A conversa hoje é sobre os sistemas de previdência no Brasil e no mundo. O que a gente pode aprender com quem está dando certo e evitar o que estão fazendo quem está dando errado. André, roda essa vinheta para a gente conhecer mais como anda a previdência no mundo. Bruna Borges, muito bem-vinda aqui ao My News Previdência, estreia do My News Previdência, semana de estreia. Você está estreando a nossa coluna de entrevistas. Conta um pouco para a gente o que acontece na Islândia. Quer dizer, a Mercer é um grande player, ela observa sistemas de previdência no mundo inteiro, e a Islândia entrou esse ano passado, entra na cobertura e já aparece como no topo do ranking, a primeira do ranking. E aí eu li essa matéria na BBC dizendo que eles tinham um problema sério, porque tem dinheiro sobrando. Falei, nossa, eu vou para a Islândia. É isso mesmo, Bruna? É isso mesmo, Mara. Boa tarde, é muito bom estar aqui com vocês, né, falando desse assunto. A Mercer cobre aí 43 países dentro do estudo do Pension Index no mundo, e de fato a Islândia já entrou aí com destaque super especial. O nosso estudo, ele, né, faz a análise de alguns subíndices dentro dessa estrutura do estudo, adequação, sustentabilidade e integridade, e a Islândia, ela pontua super bem em todos esses pontos. E aí, acho que trazendo um comparativo com o Brasil, que eu acho que é sempre válido, a Islândia, ela tem um sistema de previdência corporativa obrigatório, ele é mandatório. Então, isso, né, oferece uma cobertura muito grande, o que auxilia a previdência pública. Então, a gente tem a previdência pública, né, concedendo o benefício, todos os empregados contribuem para a previdência pública, mas os planos de previdência corporativos, eles são mandatórios, então, de alguma forma, você amplia a cobertura previdenciária e também aumenta o nível de poupança. Então, nesse aspecto, ela parece bem com o Brasil, né? Quer dizer, tem o público e tem a complementar. O público garante ali uma parte dessa previdência, e aí ele faz o restante com a previdência complementar, como no Brasil. Exatamente. Em termos de estrutura do sistema, a gente tem uma similaridade muito grande. A grande diferença que a gente tem aqui, inclusive, que é uma das recomendações do relatório, né, para aumento de cobertura no Brasil, é tentar tornar a previdência complementar mandatória, né, ou se você não consegue torná-la mandatória, né, criar alguns mecanismos, como, por exemplo, o que eles têm lá fora, que eles chamam de automatic enrollment, né, adesão automática, porque você dificulta o participante a sair do plano. Então, ele de alguma forma, ele tem adesão feita de forma automática, ele teria que fazer o opt-out, ele teria que optar por não contribuir. Então, isso é muito importante. É uma coisa que está sendo muito usada nas finanças comportamentais, né? Que é usar a procrastinação a seu favor, né? Exatamente. Né, o modelo adotado, um dos primeiros países que adotaram essa questão, né, da adesão automática foi o Reino Unido, funcionou super bem. Está sendo avaliado, né, pela SUSEP e pela Previc a possibilidade de se incluir isso no Brasil, mas ainda está em discussão. E aí acho que assim, no segundo passo seria uma avaliação para se tornar a previdência complementar de fato mandatória, aumentando assim, eu acho que o nível de poupança da população como um todo. A gente olha muito e olhou bastante um pouco antes da pandemia, quando tiveram aquelas manifestações no Chile, para o sistema de previdência no Chile. Eu lembro que quando eu comecei no jornalismo econômico, se falava muito de o modelo da previdência chilena, porque o Chile é o grande modelo de previdência na América Latina, enfim. E aí depois, quando vieram essas manifestações, enfim, todo mundo, faliu o Chile, a previdência no Chile faliu, estava tudo errado e tal.
O que mostra um certo desconhecimento do sistema, né? Porque o sistema lá é todo privado, enfim, não tem como quebrar o sistema, porque não tem o sistema público. Agora que aparece alguma coisa ali de sistema público, mas antes era todo privado. E ele sempre aparece bem pontuado no relatório de vocês, né? Sim, sim, eu acho que ele está bem à frente do Brasil, ele nesse último ranking ele saiu em 16º, e de fato é um modelo de capitalização, né, então você requer contribuição das empresas e dos colaboradores, dos empregados, da população em geral. A grande questão do Chile, Mara, é que existe uma necessidade de educação financeira para que as pessoas tenham essa consciência, né, da poupança para ter essa renda no momento da aposentadoria. Né, o percentual que eles colocaram, né, como obrigatório, mandatório, dentro dos planos, principalmente dentro que eles têm lá, são as FPs, né, administradoras de fundos de pensão. Esse percentual é um percentual que não garante uma renda adequada para a população em geral. Então, quando a pessoa ela chega no momento da aposentadoria, ela muitas vezes, olha, o dinheiro que eu consegui acumular não vai ser suficiente para poder viver. Então, essa questão, né, da educação financeira, principalmente para modelos de capitalização em que eu tenho um plano de contribuição definida puro e o que eu vou ter, né, ao longo da minha carreira é contribuição mais rentabilidade. Então, se eu não fizer a gestão disso para ver o que eu preciso no momento da aposentadoria, de fato o dinheiro não vai dar. Então, houve esse descasamento. Você sabe que eu estive no Chile antes da pandemia, conversando com uma executiva do Banco Central chileno, com a secretária. Estive no Banco Central, mas também conversei com a secretária de Previdência no Chile. E até achei interessante, falei, como é que o governo precisa de uma secretaria de Previdência, mas não é tudo privado e tal? E aí a gente estava conversando sobre o sistema e eu pergunto o que deu errado no sistema de previdência chilena e ela fala exatamente o que você falou. Faltou educação financeira, mas você foi direto ao ponto. Ela falou exatamente isso, faltou educação financeira e eles contribuíram menos do que deveriam ter contribuído, porque a contribuição era 10% e eles passar para 14, 15, 20, alguma coisa assim. Então, teria que ter um esforço contributivo voluntário, além daquilo que eu estou colocando ali dentro, né, das AFPs. Necessariamente, e esse trabalho não foi feito. Creio que agora eles estão enfatizando e reforçando esse trabalho grande de financial literacy para o país como um todo, né? Inclusive, obrigando as AFPs a abraçar essa causa da educação financeira, né? Porque para eles é muito importante. Ela me disse, inclusive, ela falou, olha, chegou um ponto, o que a gente viu é que tinham pessoas que não sabiam sequer que aquele dinheiro era deles, que estava na FP, entendeu? Não sabia como é que era aqui. Então, assim, isso que você falou, ela bateu... eu fiquei impressionada com a importância disso como política pública mesmo, para que as pessoas consigam entender. Aqui no Brasil, a gente vê muito essa confusão, né, de não entender o que é o sistema de previdência. Então, por exemplo, as pessoas, quando vem a reforma, isso ficou muito discutido quando vem a reforma, mas eu contribuí esse tempo todo e agora vai ter a reforma e eu vou precisar... Ele acha que ele contribuiu para uma conta, ele não acha que ele pagou a previdência do cara que está aposentado. Aposentando hoje, né? Exatamente, ele acha que contribuiu com uma conta dele. Não, meu amigo, você pagou o cara que estava aposentado na esperança que o cara que venha pague a sua, né? Sim, acho que necessariamente, acho que no modelo que a gente tem, por exemplo, dos planos corporativos, né, as pessoas, elas se interessam mais, porque o dinheiro está indo para uma conta, né, ela escolhe o fundo de investimento, então ela precisa entender um pouquinho daquilo ali, então ela precisa aprender, ela precisa buscar essa informação. É diferente um pouco do modelo que a gente tem no Brasil, né, no INSS, que é um regime que a gente chama de caixa, em que eu coloco o dinheiro ali e lá na frente eu vou ter um benefício. Né? Então, eu não sei exatamente quanto que aquilo está rendendo, onde que está sendo investido. Então, de fato, quando eu tenho um modelo como é o modelo chileno, eu preciso, né, oferecer todas essas informações à população, né, aos empregados, para que eles possam tomar a melhor decisão, né, para eles, para o seu futuro. E o Brasil está em que lugar nesse ranking? E como é que você avalia a posição do Brasil? Vocês fazem isso há muito tempo, o comportamento nos últimos anos. Isso, acho que dos 43 países que hoje nós temos no estudo, entraram, né, 4 agora em 2021,
Islândia, Taiwan, Emirados Árabes e Uruguai. Dentro dessa estrutura toda, a gente está em 30º, ainda é uma posição, né, não muito boa, a gente tem muito que melhorar. Dentro desses subíndices, né, que eu mencionei, Mara, né, que é adequação, sustentabilidade e integridade, o nosso grande ponto é com o subíndice de sustentabilidade, né, e aí são 3 questões que precisam ser melhoradas, que eles colocam ali. A primeira, na questão de sustentabilidade, que é muito importante, que os países desenvolvidos já vêm fazendo, é implementar um modelo em que eu tenho a idade de aposentadoria sendo ajustada automaticamente de acordo com a expectativa de vida e que eu não precise absolutamente do Congresso para poder fazer qualquer alteração. Porque assim, né, eu já tenho esse ajuste feito e eu já tenho aí um relief nas contas públicas. Eu não preciso de alguma forma de interferência política, isso fica uma questão muito mais técnica. O segundo ponto que a gente tem é uma tentativa de tornar esses planos de previdência complementar mandatórios, né, ou, como eu comentei com você, de alguma forma, uma tentativa de colocar uma adesão automática para que a gente tenha uma cobertura maior, né, e aí quando você tem uma poupança pela previdência complementar, você consegue de alguma forma aliviar as contas públicas. E um terceiro ponto que eles colocam, que eu acho que todos os países vão enfrentar, é de alguma forma começar a inserir essa população mais idosa na força de trabalho, né? A gente vai precisar, porque, né, a população ela tem envelhecido e a gente vai precisar que essas pessoas trabalhem por mais tempo. Então, são os 3 pontos principais dentro do subíndice de sustentabilidade, mas, obviamente, tem alguns outros critérios que eles colocam, né, que acho que a gente teve afetou bastante em 2021, 2020, que foi a questão da crise financeira, e isso tem a questão de conta pública, isso também eles avaliam, déficit de sistema, então isso impactou não só o Brasil, mas o mundo como um todo quando veio a crise. Então, Bruno, o que você fala está em linha do que a secretária de Previdência no Chile falou também, quer dizer, isso que você está colocando desses pontos da pessoa ter que trabalhar por mais tempo. O que ela diz é o seguinte: previdência é algo bem mais complexo. Não é só você pensar na previdência. Na verdade, você vai pensar na saúde, na educação. Então, você tem que ter envolvido o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, o Ministério do Trabalho, enfim, tudo isso tem que estar pensando previdência, né? Porque você tem que educar financeiramente, você tem que estar bem, né? Enfim, para poder continuar produzindo, cuidar da saúde, investir. Não dá para resumir numa coisa muito simplista, né? Aumenta ou diminui, enfim. O problema é bem mais amplo. Agora, com esses relatórios de vocês, o que a gente vê, eu acompanho eles, e o que a gente vê é que dá para aprender muita coisa, assim, com erros e acertos do que está sendo feito no mundo, né? Tem coisas que você destacaria, assim, mais do relatório? Acho que houve, né, em 21 agora, né, a inclusão de um item que não vinha sendo avaliado, que é a questão da equidade de gênero. Acho que super interessante. Então, é um ponto que entrou em 2021, eles analisam alguns aspectos em relação a isso. Uma primeira questão que eles olham é a questão sociocultural, a outra é em relação aos programas, os desenhos dos programas de previdência em si, e outra questão em relação ao formato do mercado de trabalho para as mulheres e como isso impacta, de fato, na cobertura e na diferença de benefício no momento que as mulheres se aposentam. Então, eles trazem algumas estatísticas, né, para comprovar isso, né, inclusive de alguns países e países desenvolvidos, por exemplo, que é o Reino Unido, né, fazendo essa comparação. Então, por exemplo, na questão de mercado de trabalho, eles identificaram que várias pessoas, mulheres no Reino Unido, elas não têm acesso à previdência, porque lá você requer um número mínimo de horas no contrato de trabalho para poder ter a previdência. Então, como elas não têm esse número mínimo de horas, elas não têm acesso, elas não são elegíveis ao benefício. E isso impacta, obviamente, né, na aposentadoria, na renda, na aposentadoria, no momento que elas, de fato, vão se aposentar. Quer dizer, de salários que a gente já vê entre homens e mulheres, que
está diminuindo, enfim, já foi maior, está diminuindo. Na Previdência, quer dizer, depois que se aposenta, ela é maior, né? Ela cresce. Ela é maior, ela cresce também. Então, esse é um outro item dentro do item, né, que eles colocam lá de, né, mercado de trabalho para as mulheres, que impacta muito, né? Eu tenho a mesma posição dentro da empresa, mas ainda assim o salário da mulher é menor, consequentemente, a previdência, tanto pública como privada, também vai ser menor. Então, são pontos, né, que antes não eram discutidos, entraram no relatório, eu creio que agora vai ter cada vez mais força, porque realmente é um tema importante. E acho que tem algumas questões também relacionadas à estrutura de creche, né, essa questão sociocultural, né, como o Estado não oferece essa estrutura para as crianças, a mulher ela precisa ficar em casa para poder cuidar e não consegue, ou, né, ter um trabalho full-time, e muitas vezes ela vai ali para um modelo part-time, o que impacta no benefício lá na frente, porque a gente sabe que principalmente a previdência complementar era toda calculada na contribuição que a pessoa faz, de acordo com o salário, para o plano de previdência. Então, esse foi assim, um tópico que entrou super relevante. Eu vi uma matéria uma vez no Financial Times, e que falava do seguinte, das mulheres britânicas que estavam investindo em previdência complementar para ter filho. Porque ela falava o seguinte, não, é tão caro pagar alguém para cuidar da criança que eu vou ter que parar meu trabalho, né? Parar de trabalhar para cuidar da criança, para ficar em casa e cuidar da criança e tal, durante alguns anos. E como é que eu vou viver durante esses anos? Né? Antes de escolher o pai da criança, ela estava fazendo um plano de previdência para poder ajudar nesse custo. Inclusive contribuição, enfim, exatamente por esses problemas que você está colocando, né? Quer dizer, ganha menos, vai ter que parar para muitas, né? Param para ter filhos, enfim, esse tipo de coisa, isso acaba impactando a renda na aposentadoria, né? E tem que ser pensado, né? Pelo pai, quer dizer, pelo pai da criança, pela mãe da criança, no mercado de trabalho, isso tem que ser levado em conta também, né? Sim, sim. Acho que um outro tema super relevante, pegando o gancho, Mara, com que você comentou do Chile, existe uma rede da OCDE, que se chama International Network on Financial Education, e o Chile tem um papel super ativo dentro dessa rede, eu acompanhei durante alguns anos, e eles têm tentado, essa rede ela tenta levar boas práticas para todos os países em relação à educação financeira, como implementar isso, né, para ajudar os governos a fazer a virada de chave, a levar esse tema que é realmente muito importante, e uma das tentativas é colocar isso dentro da grade curricular das escolas, né, para que eu comece, né, a levar e enfatize a importância disso, quando as pessoas ainda, né, estão aprendendo, elas ainda conseguem, né, de alguma forma, ter um papel importante e levar isso, inclusive, para as famílias. Esse ponto é um ponto decisivo na mudança cultural para que as pessoas entendam o papel, né, e a importância do longo prazo, né, de investimentos. Então, acho que em termos de boas práticas, isso tem sido muito importante. Essa rede tem feito um trabalho muito interessante no mundo inteiro. Eu tenho acompanhado o trabalho deles já faz bastante tempo. Enfim, na verdade, eles deflagraram isso, né, essa preocupação, a OCDE, na época das primeiras crises ali. 2008. Exatamente. E eles começaram em 2006, se eu não me engano, alguma coisa assim. E aí, porque eles diziam o seguinte, olha, para evitar essas crises, a educação financeira ela é importantíssima, inclusive, né? E aí depois de 2008, com a crise das hipotecas, eles começaram a reforçar, né? Ô, Bruno, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação. Eu espero que você venha sempre aqui no canal. Foi ótimo conversar com você. Muito obrigada pelo seu tempo. Parabéns pelo trabalho. E olha, quem quiser conhecer mais sobre esse trabalho que a Mercer faz, a gente vai colocar disponível no nosso site a íntegra do trabalho, porque vale muito a pena, é muito interessante e é bom entender, porque esse vai ser um dos principais temas desse século. Vai ser não, né, Bruna? Já é. Já é. Eu que agradeço, Mara, muito bom estar com vocês.
Valeu, obrigada. Até a próxima. Até. Bem, o estudo completo você pode pegar lá no site, você vai ver também colunistas. Esse é um tema que a gente está acompanhando agora diretamente com o My News Previdência. Então, além do My News, você vai ter mais detalhes aqui no My News Previdência sobre a questão da aposentadoria, da previdência, o quanto isso é importante para as nossas vidas, para o país, enfim. Compartilha com seus amigos, inscreva-se no canal e fica com a gente, manda as dúvidas para a coluna Previdência Mara, porque essa conversa está só começando.